Oi, gente, tudo bem? Você é ansioso? Você sofre com ansiedade? Ou você conhece alguém que sofra com ansiedade? Você sabia que dá para tratar a ansiedade sem fazer uso de remédio? Eu sou Ana Betsa e hoje nós vamos falar, ou eu vou te ensinar, como eu curei a ansiedade sem fazer uso de remédio. Primeiro, nós precisamos entender o que é a ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é um distúrbio que pode acontecer por diversos fatores. Várias coisas podem provocar, trazer para a nossa vida a ansiedade. Existe mais de um tipo de ansiedade, mas tem uma ansiedade que é basicamente fisiológica, né? É emocional, claro, mas derivada de alguma coisa que vai acontecer amanhã e pela qual a gente espera ansioso, como a criança que espera o aniversário ou o Natal, ou um adulto diante de uma entrevista de emprego ou de uma prova que ele vai fazer. Então, essa ansiedade, cessada a causa, cessa o efeito, ela acabou. Mas não é dessa que eu estou falando. Tem um outro tipo de ansiedade que vem por algum transtorno no nosso emocional, como algum trauma que ficou lá atrás e a gente tem muito medo de que aconteça novamente. Só um exemplo, é a pessoa que tem um relacionamento e que foi traída. Então, num novo relacionamento, pode acontecer dela se envolver num processo de ansiedade que vai fazer com que ela tome atitudes que ela não gostaria e vai trazer para ela muito sofrimento, né? Ou um trauma como um acidente de trânsito, onde alguém se machucou muito ou você mesmo se machucou. Então fica aquele medo cada vez que você precisa entrar num carro, que você precisa viajar, e isso vai sendo levado para o nosso dia a dia, fora do momento da viagem também. Traz transtorno. Como existem várias causas que muitas vezes nós nem conseguimos identificar, nós não sabemos de onde é que vem esse medo. Uma outra situação muito comum é a preocupação com o nosso aspecto financeiro. Quando nos falta o dinheiro para o necessário, quando sobra boleto para o mês que vem, isso gera também uma situação de ansiedade, principalmente se tem alguém, se tem pessoas que dependem daquele dinheiro que você ganha, daquele dinheiro que você traz para casa. Então, o que acontece é que essa situação vai nos desequilibrando emocionalmente, chegando ao ponto de trazer sintomas que são bem desagradáveis, bem desagradáveis. E quando eu falo que eu me curei da ansiedade, é porque eu realmente tive crises sem saber como lidar e sem saber o que era. Na verdade, a gente acredita que está doente. Eu acreditava que estava infartando. Eu tinha dores terríveis no peito. Eu tinha falta de ar. Minhas mãos tremiam. E com o passar do tempo, né, depois de algumas experiências de ser levada para o pronto-socorro e não era nada. Ser levada para o pronto-socorro e não era nada. E ser levada 3 vezes eu fui para o hospital. E não é que não era nada físico, não tinha nada no meu coração que tivesse ruim, mas era um problema emocional. Então eu fui diagnosticada com crises de ansiedade, em algum momento até com crise de pânico. E olha, vou falar para vocês, é ruim, mas é muito ruim, muito ruim. Traz um sofrimento para a gente e para a família. Eu sou mãe, tenho filhos jovens, alguns ainda moram comigo, e eu imagino o sofrimento que eu trazia para eles e para o meu marido quando eu acordava de madrugada com uma certeza absoluta de que eu ia morrer.
Então chama a ambulância, às vezes vai de carro, é uma confusão, uma complicação e você tem certeza que não dá tempo de chegar no hospital. Por 3 vezes eu vivi esse episódio. Então eu comecei a buscar informação sobre isso. E quando descobri quais são os sintomas de uma crise de ansiedade ou de uma crise de pânico, eu vi que eu tinha todos. Eu tinha todos aqueles sintomas. A ansiedade traz sintomas físicos e sintomas emocionais. Alguns dos sintomas são nervosismo. A mão fica inquieta, o pé fica inquieto, você não consegue controlar, nem para dormir. Alguma coisa parece que precisa permanecer em movimento. E é muito incômodo, muito incômodo. Você tem uma sensação de mal-estar que traz enjoo, que traz tontura. E tem uma sensação de que vai desmaiar. Parece que você vai perder o sentido, parece que tudo está acabando. E isso gera um medo de morrer, medo da morte iminente. Parece que ela está ali te esperando daqui uns minutos. E você pensa em quanta coisa você ainda gostaria de fazer, você pensa nos filhos que você vai deixar, você pensa nos projetos começados e inacabados. Chega a ser desesperador. Você tem dores no peito, que muitas vezes irradia para o pescoço, irradia para o braço, e você já entende que está infartando. Mas não está. Essa dor, ela é provocada muitas vezes pela glândula timo, que produz alguns hormônios muito importantes para essa região do coração, e inclusive o hormônio da felicidade. Então a gente fala, ai, tô com o peito apertado, realmente é isso. A gente fala, ai, tô com o coração pequenininho. É a sua glândula que diminui e fica realmente pequenininha e inoperante. Muitas vezes, nessas crises de ansiedade, nós temos dor de barriga e pode ter diarreia, mãos e pés suando e trêmulos, às vezes as mãos e os pés formigando, às vezes a língua formigando. Aí você já muda, não, tô tendo um AVC. Aí o nosso pensamento acelerado e sem controle. Parece que o ar não chega onde ele precisa. Então vem aquela sensação de falta de ar, de sufocamento. Você consegue imaginar a situação de uma pessoa assim? E se isso tudo acontecer durante a madrugada? Pior ainda. À noite, quando tudo está escuro, quando as pessoas da sua casa estão dormindo, vem uma sensação de solidão e um medo. Isso se estende para o dia, com aquela sensação iminente de que alguma coisa ruim vai acontecer. Eu não sei o que, mas alguma tragédia vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Já passou por isso? Conhece alguém que já passou, que passa por isso? Ninguém merece. E o pior é que nós temos muita dificuldade para identificar. Nós sempre pensamos que é alguma coisa pior. Não que a ansiedade seja boa, não é? Ela já é ruim o suficiente. Mas o pior é pensar que você vai morrer daqui a pouco. Ou que alguma grande tragédia vai acontecer. Isso, pode ter certeza, é muito ruim. Se você passa por situações desse tipo, você não consegue levar uma vida normal. Muitas vezes a ansiedade pode levar à depressão. A ansiedade é como se a gente estivesse sempre um passinho à frente do agora. Sempre vivendo minutos ou horas à frente do agora.
sempre preocupada com aquilo que pode acontecer. Pode ser que eu passe mal. E se vier uma diarreia quando eu estou no trabalho ou quando eu estou na rua? E se eu desmaiar? Então você passa a andar com documentos, com documento, é claro, dependendo do lugar, você precisa sim levar documento, mas sempre com alguma precaução, acreditando que vai acontecer uma coisa ruim com você. Já deixa a família avisada, já deixa um telefone para que alguém ligue em caso de alguma tragédia, porque está sempre vivendo um tempo à frente, nunca está no momento presente. Essa é talvez a maior característica da depressão. É não estar no momento presente, é estar sempre vivendo ali na frente, um pouquinho na frente, e sempre prevendo alguma coisa ruim que vai acontecer. Se o telefone toca, você já fica exaltado que pode ser uma notícia ruim. Quem passa por uma situação dessas não consegue levar uma vida normal, né? Tá sempre buscando resolver um problema que ainda não aconteceu, tá sempre tenso, tá sempre mais nervoso do que os outros. Isso traz uma qualidade muito ruim para o sono, uma alimentação muito irregular que varia do comer em excesso até o não comer nada, porque não consegue. Como é que uma pessoa nessa situação pode educar seus filhos, ou pode ir para o trabalho, interagir com as pessoas, levar uma vida normal? Não consegue, não consegue. Muitas vezes ela se fecha, quer ficar fechada em casa, no quarto, aguardando os próximos acontecimentos, esperando a notícia ruim. E outras vezes, para fugir dessa ansiedade, ela busca a presença de pessoas que ela conhece ou não, onde as pessoas estão levando uma vida tão intensa, vivendo momentos tão intensos, que é uma forma de tentar anestesiar aquela sensação ruim, se escondendo atrás da bebida, da promiscuidade, do barulho, da música. Nada errado com ouvir música, mas nesse caso é uma fuga. É muita atividade, é buscar no corpo muita coisa ao mesmo tempo. Sabe? É buscar a agitação da vida, se esquecendo que quando voltar para casa, quando todo mundo for embora, porque tem uma hora que todo mundo vai embora, nessa hora todos os sentimentos vão voltar, só que vão voltar potencializados. Se você buscou essas atividades para se esconder de uma dor, você vai conseguir durante algumas horas. Mas quando isso parar, a dor vai voltar, mas ela vai voltar maior, porque você não trabalhou, você não lidou com ela. Ela estava só ali, de espreita, esperando a hora. E ela volta mais forte, porque ela tem mais domínio sobre você do que você sobre ela. Então, é praticamente impossível você viver muito tempo com essa ansiedade. Até porque com o passar do tempo, dos meses, mantendo essa situação, ela vai começar a gerar problemas físicos mais sérios, que podem variar de uma simples gastrite até um problema cardiovascular importante. Porque nós baixamos a nossa imunidade ao ficarmos tanto tempo em uma situação de sofrimento. Nós vibramos numa condição muito baixa, e uma frequência baixa mexe muito com o nosso sistema imunológico. E as portas ficam abertas para as doenças. Isso já é ruim o suficiente. Mas tem jeito? Dá
para solucionar esse problema? Graças a Deus dá. Isso é possível. Tem inúmeras formas. As pessoas vão identificar aquelas que são mais fáceis para o seu cotidiano, para incluir nas suas atividades diárias. Vai identificar o melhor método para combater a própria ansiedade, para que não precise fazer uso de remédios químicos, substâncias que agridem muito o nosso corpo. Por que hoje em dia é tão valorizado a cura da ansiedade através de métodos naturais e sem o uso do remédio da farmácia? Porque o remédio da farmácia tem efeitos colaterais, tem reações adversas. Os ansiolíticos em geral, eles mexem com o nosso sistema nervoso central. Eles atuam muitas vezes nos nossos reflexos. Ele vai interferir tanto quanto a ansiedade na qualidade do nosso sono. Ele não vai promover um sono reparador. Se aliado ao ansiolítico tiver um remédio para dormir, você vai dormir, vai desligar, mas vai ser um sono pesado e não reparador. Não aquele sono normal que é induzido pela produção da melatonina pelo nosso cérebro, que vai produzir a dose exata, adequada para cada pessoa. Cada cérebro tem a condição de avaliar as quantidades necessárias por pessoa. É um remedinho vindo da sabedoria divina que vem na dose exata para cada pessoa. Sono reparador não é igual a sono profundo a noite inteira. Não é a mesma coisa. Existem fases. Não dá para a gente simplesmente desligar um botão como se apagasse a luz e de manhã acendesse. O sono reparador é o sono que vem pelas vias naturais. Os ansiolíticos interferem muitas vezes na nossa alimentação também, assim como a própria ansiedade, mas com o agravante de que ele interfere na mucosa que nós temos dentro do estômago, que protege o nosso estômago dos ácidos que ali são produzidos durante o processo de digestão. O nosso estômago produz ácido clorídrico, é um ácido muito forte. E essa parede mucosa, ela protege o nosso estômago. E os ansiolíticos, como grande parte dos remédios da farmácia, são bem ruins porque deterioram essa camada de proteção. Então, é possível que os remédios, os ansiolíticos causem em você algum problema, algum desconforto no estômago, que pode chegar até uma gastrite. E se chegar, pode ser que o médico receite para você também omeprazol. E aí você entra numa sequência de efeitos colaterais que vão pedir um novo remédio. E esse ciclo vicioso pode te levar muito longe. E de repente, sem se dar conta, você vai estar tomando um ansiolítico, um remédio para dormir, e você vai estar tomando um remédio para o estômago, que vai afetar o seu fígado e vai precisar de um para o fígado. Sabe quando faz uma bola de neve ruim? Agora, se pudermos controlar a ansiedade sem o uso de remédio nenhum de farmácia, não é muito melhor? Não é maravilhoso quando nós aprendemos a controlar a nossa própria mente, que na maioria das vezes é a causadora da nossa ansiedade, e fazer o trabalho reverso? Se nós pudermos voltar, né, fazer o trabalho inverso nesse caso, e tudo aquilo que nos provoca ansiedade puder ser solucionado para que a ansiedade já cumpriu o seu papel, se torne desnecessária e cesse. E como é que a gente pode fazer isso?
E aí nós temos vários métodos e várias técnicas. A primeira coisa é um exercício de autoconhecimento. É importante tentar se ver de fora. Observe a si mesmo. Nós temos essa capacidade porque nós não somos o ser pensante. É confuso isso para você? Em uma meditação, nós conseguimos perceber que nós enxergamos o pensamento quando ele vem e nós percebemos quando ele vai. Então, se nós conseguimos observar o pensamento, é porque nós não somos o pensamento. Nós não somos o pensamento. Nós somos aquele que observa. Então, é bem importante começar esse exercício. Se ele ainda for difícil para quem está começando, existem outros. Calma, mas observar a si mesmo. Primeira coisa, calar o corpo. Aquieta o corpo. Escolhe uma posição confortável, onde você perceba que é possível a sua circulação continuar fazendo o papel dela, sabe? Nada muito dobrado, uma perna muito sobre a outra, cortando a circulação, nada. Escolhe uma posição onde você perceba que a sua circulação está livre, que ela pode continuar funcionando. E aquieta seu corpo, imóvel, estátua. E passa a observar as suas sensações físicas de estar nesse momento. Você vai perceber que o próprio corpo já se rebela. Você vai ficar por alguns segundos, às vezes minutos, e você vai sentir fisgadas, picadas como se fosse um inseto picando. E se você levar a mão até o local, você vai ver que não tem nada. Se você levantar e olhar, você vai ver que não tem nada. Não tem nada picando. É o seu corpo que está sentindo, que está resistindo a esse momento de relaxamento. Sinal de que a ansiedade está afetando o seu físico também. Então, primeiro o corpo não vai querer aquietar, mas observa e não se mexe. Assume esse compromisso consigo mesmo. Vai coçar o nariz, resista e não coce. Vai coçar a cabeça, resista e não coce. Se você conseguir fazer esse primeiro exercício, primeiro passo dado. Tenta por aí, pode ser na hora de dormir, ou pode ser em qualquer momento do dia, em qualquer lugar, sentado ou deitado. Observa seu corpo, aquieta o corpo. Quando você conseguir aquietar seu corpo, aí sim você vai tentar aquietar sua mente. Mas, durante o processo de ansiedade, a mente fica muito agitada, inclusive ligada ao pessimismo. E o importante agora é ajudar essa mente, disciplinando-a. Olha que bacana! Exercício para disciplinar a mente. Então, esses exercícios podem ser retirados da internet, do YouTube. Meditação guiada. Ó, tem inúmeras na internet. E tem canais excelentes com meditações maravilhosas. Experimenta fazer uma de manhã e uma à noite. Onde é que entra a disciplina da mente? É você ouvir a voz que te guia. Na meditação guiada, alguém te leva para uma jornada dentro da sua mente. Você de olhos fechados, respirando tranquilamente. Existe alguém te direcionando. Vai falar qual é a situação. Foca nessa voz. Exercita ouvir essa voz. Escolhe uma meditação que você tenha gostado. Ouça primeiro. Veja qual vai ser a sugestão dele, de que forma vai fazer esse relaxamento. Então, se você gostou, adota essa. E não muda de meditação até que você consiga fazer essa do começo ao fim. Pega umas curtas, tem de 10 minutos, de 14 minutos. Pega uma curta. Mas isso vai
ser fundamental para que você desenvolva a disciplina na sua mente. Eu estou falando desses exercícios porque esses exercícios foram os remédios que me curaram. Eu não tomei nenhum remédio de farmácia. Não que eu seja contra a ciência de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quando é necessário aquele remédio, quando não tem outra alternativa, que bênção, que gratidão a esses cientistas, a essas universidades, a esses laboratórios que pesquisam, que desenvolvem, que criam. Gratidão imensa. Mas nós sabemos, e eles também sabem, que ainda não é possível fazer um remédio perfeito que não tenha nenhum efeito colateral, que não tenha nenhuma contraindicação. Até as plantas medicinais têm, muitas delas, não todas. Então é uma bênção. Mas se nós pudermos nos curar com outros métodos, melhor ainda. Papai do céu deixou aqui na terra plantas, ervas medicinais, remédios na natureza, frutas, legumes, verduras, que em si só já fazem parte do que nós precisamos, do que o nosso organismo precisa para que ele mesmo se regenere, se recupere de vários problemas. Então, se nós pudermos seguir uma linha mais natural, não é melhor? Se ao invés de tomar um remédio para dormir, eu tomar um chá de melissa. Tem uma melissa, aqui no Brasil, os nomes populares são tantos para uma mesma planta que às vezes é difícil encontrar. Tem uma planta que chama Lípia alba, esse é o nome científico dela, e nós conhecemos como melissa, algumas pessoas chamam de falsa melissa. É uma que tem florzinha arroxeada, rosinha tendendo para o lilás. Ela é bem linda, cheirosa, faz um chá maravilhoso, que além de ter várias propriedades pulmonares, é bem relaxante, tranquilizante e favorece um sono de qualidade. É um chazinho muito gostoso, menos açúcar possível, adoça com um pouquinho de chá, ou então sem adoçar. Se você conseguir essa plantinha, ótimo! Ela pode ser comprada em várias casas. Hoje em dia nós temos muitas lojas que vendem esses produtos naturais, ou na internet, ou de repente você tem uma mudinha dela, ou pode adquirir, porque ela é muito comum e pega muito fácil. Então, se tomar um chazinho desse à noite, já vai ajudar. Se tiver um ritual para antes de dormir, se escurecer o quarto, tirar toda a fonte de luz, deixa seu celular no outro cômodo. Se precisar de um despertador, compra baratinho aqueles antigos de corda, eles ainda existem e não fazem nenhum mal, porque eles não produzem nenhuma frequência eletromagnética como os nossos aparelhos hoje. Se for possível, leia uma boa página, se prepare para dormir. Uma boa noite de sono é fundamental para trabalhar o fim da ansiedade. E depois disso, se você já fez exercício de autoconhecimento, se você já está disciplinando a sua mente, então você vai começar a confrontar os problemas. Os problemas vão muitas vezes surgir. Pergunte à noite antes de dormir, por que eu tenho essa aflição, essa angústia? Os florais também ajudam muito. Sabe aquele medo que você não sabe de onde vem? Sabe, aquele medo que você não sabe nem do que. Eu sei que vai acontecer uma coisa ruim, mas eu não sei o que. É uma sensação ruim. Tem um floral que chama aspen. Pesquisa. Compra numa farmácia de manipulação. Ele é um floral que ajuda a eliminar um medo desconhecido. Aquele medo que você não sabe do que. A natureza nos dá vários remédios. Os florais não têm contraindicação, não tem efeito colateral e faz um efeito maravilhoso para a nossa mente, para o nosso corpo. Acalma, pacifica. Tudo isso me ajudou muito, muito. Quando a nossa mente já está um pouco disciplinada, nós podemos começar a meditar.
A meditação aliada a alguns exercícios respiratórios trazem um bem-estar que nós muitas vezes acreditamos nem ser possível. Os exercícios respiratórios acalmam, nos tiram de uma crise de ansiedade e pode até evitar uma crise de pânico. Quando você inspira, segura, expira, segura. Pode ser trabalhando com 4 tempos, com 5 tempos, com 6, até 7. Esse é um exercício maravilhoso. Inspira 4, segura 4. Expira 4, segura 4. E vai melhorando a sua performance até chegar ao 7. Outro exercício é um pranayama, também que é bem tranquilo de fazer, que é inspira por uma narina, expira pela outra. Inspira, expira. Inspira e expira pelo outro lado. Esse exercício conecta os dois lados do nosso cérebro, traz relaxamento, favorece a concentração. Porque numa crise de ansiedade, ou a pessoa muito ansiosa, ela não consegue se concentrar, ela não consegue ler um livro. E às vezes é uma pessoa que lia muito, que tinha o hábito e fala, não consigo mais ler. Esses exercícios de respiração são muito importantes. E se você quiser fazer uso, pode fazer uso como remédio, sabe? Aquele anti-inflamatório que você toma de 8 em 8 horas, ou que você toma 2 vezes por dia, então tome uma dose de exercício respiratório 2 vezes ao dia, seja de manhã e à noite, ou seja de manhã e à tarde, ou seja naquele horário que você tem uma pausa para o cafezinho no escritório, no banco, na sua empresa, seja onde for, porque pode ser feito em bem pouco tempo. Mas faça o exercício respiratório, sempre lembrando de fazer a respiração de forma diafragmática, que é, nós temos um músculo que sustenta alguns órgãos, e ele é um músculo que fica na horizontal aqui no nosso tronco. E quando você inspira e projeta o abdômen para fora, o diafragma desce, deixando um espaço maior para os pulmões. Então, dessa forma, você consegue fazer uma respiração mais eficiente. Sempre que for fazer um exercício respiratório, projeta o abdômen para fora, abdômen para dentro. Antigamente, eles falavam peito para fora. Não, assim você não usa toda a sua capacidade pulmonar. E se você projetar o diafragma para baixo, porque o seu abdômen foi projetado, o pulmão, aí sim, ele vai ter condições de usar a sua capacidade total. Quando nós estamos em crise, nada melhor do que respirar. Por que a gente sente formigamento nas mãos e nos pés? Porque a respiração fica acelerada e curta. Sabe? Não tem condição de oxigenar com eficiência todas as nossas células. E quase que existe um colapso. Tá tudo funcionando de maneira desorganizada. Respira, autoconhecimento, meditação. Olhe para o problema de frente, não fuja dele. Se ele estiver a nível inconsciente, pode ser que ele surja, que ele emerja dessas águas profundas. De repente, ele pode ficar visível. Pede, à noite, quando você for dormir, pergunte, o que está me fazendo mal? Por que eu estou sentindo isso? Pergunte, acredite. A resposta pode vir no sonho ou no despertar na manhã seguinte. Quando você, opa, então é isso. Desenvolva essa habilidade de se observar, de observar a sua mente e de observar o seu corpo. Se você observar, você vai se perceber muito mais. Que tem muita coisa que está escondida às vezes
dentro de várias camadas. Bom, se eu conseguir eliminar essa ansiedade, a minha vida muda, tudo muda. Eu passo a olhar o mundo com outros olhos, eu passo a encarar o problema de frente. Eu já não tenho mais aquelas sensações horríveis que eu tinha antes. A minha última crise, aliás, todas elas foram bem próximas, já tem uns 5 anos, acredito eu. Nunca mais tive, mas tive prenúncios. De repente, num lugar estranho, numa outra cidade, num hotel, sozinho, vem aquele pensamento: e se eu passar mal aqui? E se eu morrer longe de casa? Aí você fala: mas por que aconteceria isso? Se eu estou bem em saúde? E se eu estou longe de casa é por uma razão, é a trabalho. Se eu estou longe de casa é para um bem maior. E eu estou num hotel, numa cama confortável. Sei que quando levantar vai ter um café gostoso me esperando e nem vou ser eu que vou fazer. E nem vou precisar lavar a louça. Então começa a ver o lado bom. Começa a ver o lado bom. Relaxa. A gente consegue ter essa capacidade quando nós temos um mínimo domínio da nossa mente, que antes nós não tínhamos. Então, era uma alimentação das sensações ruins. Havia um reforço para qualquer pensamento. E começava um processo mental onde ia pensando, pensando, pensando e alimentando e piorando. Não, para tudo. Nós entendemos que o problema maior da ansiedade, a maior característica é viver no futuro. Então vamos viver no presente. Nessa hora, para tudo, não pense em nada e só se observa. Respira, não pensa. Respira e sente a textura da roupa, sente a maciez da cama, do sofá, do lugar onde você estiver. Observa as coisas, procure alguma coisa bonita para você ver, seja uma paisagem, um céu azul, uma nuvem branquinha, ou uma nuvem carregada de chuva, ou uma flor, uma planta, um broto saindo da planta. Procure alguma coisa que te traga um pouquinho de serenidade e respira, respira. Um socorro grande é: inspira 4, segura 8 e expira 16. Na primeira vez você não vai conseguir, não vai. Na segunda, talvez já vá facilitando, mas insiste até conseguir. Então, cada vez que isso acontecia, que eu falava: opa, peraí, tá vindo uma crise? Olha, agora eu entendia. Antes não. Tô passando mal e vou morrer. Agora não. Opa, tá vindo uma crise de ansiedade. O que eu posso fazer com ela? Agora eu já sei. Paro tudo e cuido de mim. Presto atenção no meu corpo, na minha mente, nos meus sentimentos, na minha respiração. Começo a respirar de maneira eficiente, o formigamento desaparece, a dor alivia, a mente se aquieta. Pronto, passou. E essa tentativa de ansiedade vai ficar cada vez mais rara, até chegar um momento em que ela não vai acontecer mais. Quanto tempo leva para que a gente chegue nesse nível, nesse estágio de conseguir controlar uma crise de ansiedade? O tempo que a gente quiser. Mas tenha pressa, tenha pressa. Tenha pressa de ser feliz, de viver em paz. Tenha pressa de se livrar da dor. Então tenha frequência na execução desses exercícios. Tenha disciplina você mesmo para conseguir disciplinar sua mente. Quando você conseguir ter essa disciplina, você vai disciplinar sua mente.
disciplinando a mente, ela não tem mais nenhum poder sobre você. Aí você controla a sua vida. Aí tudo começa a ir bem. No emprego, nas relações interpessoais. Favorece até um aumento da renda. Estou te falando que isso é real. Porque um funcionário feliz, saudável, rende mais. E ele é mais necessário para o ambiente onde ele trabalha. Ele se torna indispensável. Concorda comigo? Se fosse o seu funcionário. Você não fica preocupado em se desfazer de um funcionário que é fundamental para o processo de bom andamento da sua empresa, seja ela qual for. Mas se ele vive faltando, está sempre pessimista, está sempre aflito, nervoso, irritado, você começa até a pensar em trocar ele por outro. Não é verdade? Então, sejamos nós esse funcionário fundamental que todo mundo deseja. Concorda? Discorda? Deixa nos comentários, se quiser, se for da sua vontade. Mas a verdade é que eu me curei da ansiedade sem fazer uso de qualquer tipo de remédio de farmácia, porque tomei os chazinhos. Um chazinho de mulungu, ou mesmo um extrato, ou de valeriana, que devem ser administrados com cuidado e conhecimento, nunca passando de 3 xícaras por dia. Aliás, nesses casos, pode deixar para tomar 1 xícara antes de dormir, que já tem um bom efeito. Feita da maneira correta, né? 1 colher de sobremesa para 1 xícara de água, nunca mais do que isso. 1 colher rasa de sobremesa, nunca mais do que isso. Que podem ser tomados até 3 vezes ao dia. Mas não. Mas pode começar tomando 1 xícara dessas antes de dormir. E só. Se você tiver algum outro problema físico, pesquisa a planta que você escolheu para ver se ela tem alguma contraindicação para o seu caso, como pessoas que têm doenças mais graves, como insuficiência renal, hepatite ou alguma debilidade grande do fígado, talvez seja melhor não fazer uso. Se você tem algum problema, toma um chazinho de melissa. Mas de toda forma, existem alguns recursos naturais que podem ser ingeridos, mas se preocupe com a sua alimentação, faça com que ela seja o mais natural possível, o mais crua possível. Se for possível, eliminando ou diminuindo as carnes vermelhas. Tudo isso faz parte do processo de cura do próprio corpo. Nosso corpo tem poder de autocura, nossa mente também, mas ela precisa da nossa ajuda consciente. Bom, é isso. Posso afirmar para vocês que a ansiedade tem solução, porque aconteceu comigo e eu já vi e já auxiliei para que acontecesse com outras pessoas, pessoas que ouviram esses mesmos conselhos e que adotaram, e que depois voltam e me dizem, e me contam da sua experiência. Quanto tempo leva isso? Algumas pessoas, poucos dias. Poucos dias. Outras pessoas, semanas. Depende basicamente da sua disciplina, do seu comprometimento consigo mesmo. Ok? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela presença. Gratidão.